Parado sob o chuveiro, William Vandam foi assaltado pelo pensamento deprimente de que aquele seria o único momento do dia em que ele se sentiria fresco. Fechou a torneira e se secou rapidamente. Sentia várias pequenas dores pelo corpo. Tinha jogado cricket no dia anterior pela primeira vez em anos. O Serviço de Informações do Estado-Maior havia montado um time para jogar contra os médicos do hospital de campanha. Espiões versus curandeiros, era como tinham chamado, e Vandam tinha corrido até a exaustão enquanto os médicos lançavam a bola para todo lado. Agora precisava admitir que não estava em boa forma. O gin havia minado suas forças e os cigarros lhe encurtaram o fôlego. Além disso, ele tinha preocupações demais para dar ao jogo a concentração feroz que merecia. Acendeu um cigarro, tossiu e começou a se barbear. Sempre fumava enquanto fazia barba. Era o único modo que conhecia para aliviar o tédio da tarefa diária inevitável. 15 anos antes, tinha jurado que deixaria a barba crescer assim que saísse do exército, mas ainda estava na corporação. Vestiu o uniforme de todo dia. Sandálias pesadas, meias, camisa com bolsos grandes e a bermuda caque com abas que podiam ser soltas e abotoadas abaixo do joelho para proteção contra mosquitos. Ninguém jamais usava as abas e os oficiais mais jovens costumavam cortá-las, porque eram ridículas demais. Havia uma garrafa de gin vazia no chão ao lado da cama. Vandam olhou para ela com nojo de si mesmo. Era a primeira vez que levava a maldita garrafa para a cama. Pegou-a, pôs a tampa e a jogou no cesto de lixo. Depois desceu. Gafar estava na cozinha, fazendo chá. O empregado era um copta idoso, careca, que andava arrastando os pés e tinha pretensões de ser um mordomo inglês. Jamais seria, mas possuía um pouquinho de dignidade e era honesto, e Vandam não tinha encontrado essas qualidades entre os empregados domésticos egípcios. "Billy já acordou?" perguntou Vandam. Sim, senhor. Ele já vai descer. Vandam assentiu. Uma pequena panela d'água borbulhava no fogão. Vandam pôs um ovo para cozinhar e ajustou o cronômetro. Cortou 2 pedaços de pão tipo inglês e fez torradas com eles. Em seguida, passou manteiga nas fatias e as cortou em palitos. Tirou o ovo da água e arrancou a casca da extremidade de cima. Billy entrou na cozinha. "Bom dia, pai." Vandam sorriu para o filho de 10 anos. "Bom dia, o café da manhã está pronto." O garoto começou a comer. Vandam sentou-se diante dele com uma xícara de chá, observando-o. Nos últimos tempos, Billy com frequência parecia cansado de manhã. Antes, ele sempre se mostrava revigorado na hora do desjejum. Será que vinha dormindo mal? Ou seu metabolismo estava simplesmente se transformando no de um adulto? Talvez fosse apenas por ficar acordado até tarde, lendo histórias de detetives sob o cobertor, à luz de uma lanterna. As pessoas diziam que Billy era igual ao pai, mas Vandam não enxergava a semelhança. Conseguia, porém, ver traços da mãe de Billy, os olhos verdes, a pele delicada e a expressão ligeiramente altiva que tomava conta do rosto dele quando alguém o contrariava. Vandam sempre preparava o café da manhã para o filho. O empregado era perfeitamente capaz de cuidar do garoto, claro, e na maior parte do tempo fazia isso. Mas Vandam gostava desse pequeno ritual específico. Não raro, aquele era o único momento do dia que ficava com Billy. Eles não conversavam muito. O menino comia e Vandam fumava. Mas isso não tinha importância. O fundamental era que ficavam juntos por um tempo no início de cada dia. Depois do café, Billy escovou os dentes enquanto Gafar pegava a motocicleta de Vandam. O menino voltou com seu boné da escola na cabeça e Vandam pôs o cap do uniforme. Como faziam todo dia, prestaram continência um para o outro. "Certo, senhor", disse Billy. "Vamos vencer essa guerra." Então, os dois saíram. O escritório do Major Vandam ficava em Grey Pillars, um conjunto de prédios rodeado por cercas de arame farpado que compunham o quartel-general do Oriente Médio. Havia um relatório de incidente em sua mesa quando ele chegou. Sentou-se, acendeu um cigarro e começou a ler.
O documento vinha de Asyut, cerca de 500 quilômetros ao sul, e a princípio Vandam não entendeu por que tinha sido mandado para o serviço de informações. Uma patrulha dera carona a um europeu que depois assassinara um cabo com uma faca. O corpo fora descoberto na noite anterior, assim que a ausência do oficial tinha sido notada, porém, várias horas depois da morte. Um homem cuja aparência batia com a descrição do europeu tinha comprado uma passagem para o Cairo na estação ferroviária, mas, quando encontraram o corpo, o trem já havia chegado ao destino e o assassino tinha sumido na cidade. Não havia indicação de um motivo. A Força Policial do Egito e a Polícia Militar Britânica já estavam investigando em Asyut e seus colegas no Cairo, como Vandam, ficariam sabendo dos detalhes nesta manhã. Que razão haveria para envolver o serviço de informações? Vandam franziu a testa de novo, pensativo. Um europeu é encontrado no deserto. Diz que seu carro quebrou. Registra-se num hotel. Sai alguns minutos depois e pega um trem. O carro não é encontrado. O corpo de um soldado é descoberto na mesma noite no quarto do hotel. Por quê? Vandam pegou o telefone e ligou para Asyut. A telefonista do quartel do exército demorou um tempo para localizar o capitão Newman, mas acabaram achando-o no arsenal e o chamaram ao telefone. Esse assassinato à faca quase parece um disfarce que deu errado, disse Vandam. Foi o que me ocorreu, senhor, concordou Newman. Ele soava como um homem jovem. Por isso indiquei o relatório para o serviço de informações. Bem pensado. Diga-me, qual foi sua impressão sobre o homem? Era um sujeito grande. Tenho a descrição aqui. Mais de 1,80 m, 75 quilos, olhos e cabelos pretos. Mas isso não me diz como ele era. Entendo. Bom, para ser sincero, a princípio não suspeitei nem um pouco dele. Parecia exausto, o que combinava com a história de o carro ter quebrado na estrada do deserto. Mas, afora isso, parecia um cidadão correto, branco, vestido decentemente, bem articulado, com um sotaque que, segundo ele, era holandês, ou melhor, africânder. Estava tudo certo com os documentos. Ainda tenho quase certeza de que eram verdadeiros. Mas ele disse que estava verificando negócios no Alto Egito. É bem plausível. Mas ele não me pareceu o tipo de homem que passa a vida investindo em algumas lojas, pequenas fábricas e plantações de algodão. Era mais do tipo cosmopolita. Se tinha dinheiro para investir, provavelmente seria com um corretor da Bolsa de Londres ou num banco suíço. Simplesmente não parecia ser do tipo que se importa com coisas pequenas. Isso é muito vago, senhor, mas entende o que quero dizer? Entendo. Newman parecia um sujeito esperto, pensou Vandam. O que estava fazendo empacado em Asyut? E então me ocorreu que ele tinha aparecido do nada no deserto e que eu não sabia de fato de onde podia ter vindo, continuou o capitão. Por isso falei para o coitado do Cox ficar com ele, com a desculpa de ajudá-lo, para garantir que ele não sumisse antes que tivéssemos a chance de verificar a história. Eu deveria ter prendido o sujeito, claro. Mas, honestamente, senhor, na hora eu tinha apenas uma suspeita muito leve. Não creio que alguém vá culpá-lo, capitão, disse Vandam. Você fez bem em se lembrar do nome e do endereço nos documentos. Alex Wolff, Vila Les Oliviers, Garden City, não é? Sim, senhor. Vandam desligou. As suspeitas de Newman estavam alinhadas com seus instintos sobre o assassinato. Decidiu falar com seu superior direto. Saiu da sala levando o relatório do incidente.